A posição x da partícula é dada em metros e o tempo t em segundos. Então, de uma forma mais explícita, a posição é c vezes s ao quadrado menos b vezes s ao cubo. Como apenas há diferença, o sinal de menos entre os termos, ambos precisam estar na mesma unidade, 1 metro, porque não dá para somar tomate com cebola. Portanto, c, dividindo os dois lados da igualdade por s ao quadrado, ou de uma maneira mais simples passando o s ao quadrado para o outro lado dividindo, é igual a metro por segundo ao quadrado. Com o mesmo raciocínio, descobre-se que b é igual a metro por segundo ao cubo. O gráfico mostra um trecho da função para c igual a 3 e b igual a 2. A letra C do exercício pede o instante em que o valor de x tem valor máximo. Considerando apenas t maior que zero, ou seja, esquecendo o passado, pelo gráfico é visível que esse instante fica próximo de 1 segundo. Uma maneira de encontrar a resposta consiste em aplicar diferentes valores de t próximos a 1 segundo, por exemplo 0,8, 0,9, 1,1, 1,2, na função e verificar qual o maior. Outra maneira é usar a derivada, uma reta tangente, da função para descobrir em que ponto a inclinação da reta tangente, ou seja, a derivada, é zero, o que caracteriza um ponto de mínimo ou máximo. No exercício deve-se encontrar o máximo de x. O foco do vídeo não é sobre esse assunto visto em cálculo, mas é interessante destacar que a derivada da função da posição em relação ao tempo é a velocidade. Seguindo a regra da derivada de uma função y igual a u na n, sendo u a variável, então a derivada de y é igual a n vezes u elevado na n menos 1, e isso multiplicado pela derivada de u. E a derivada de u em relação a ele mesmo é igual a 1, porque todo número ele tem como expoente 1. Então, aplicando a regra da derivada, o expoente multiplica a função e o novo expoente de u passa a ser u menos 1, que é zero. E qualquer termo elevado a zero é igual a 1. Aplicando o conceito na função, a derivada de t ao quadrado é igual a 2t, que multiplicado por 3 resulta em 6t. A derivada de t ao cubo é 3 vezes t ao quadrado, que multiplicado por 2 resulta em 6t ao quadrado. Então, igualando a derivada a zero, 6t menos 6t ao quadrado é igual a zero. Passando 6t ao quadrado para o outro lado, tens que 6t é igual a 6t ao quadrado. Cortando t de cada lado, tens que 6 é igual a 6t. Passando 6 dividindo, a resposta é t igual a 1 segundo. Novamente, olhando pelo gráfico, a partícula parte da posição 0 em t igual a 0. E no instante t igual a 4 segundos, usando a função, ela está na posição menos 80 metros. O sinal negativo indica simplesmente que ela fez um movimento oposto ao sentido adotado como positivo. Por exemplo, se movimentou para a esquerda, sendo positivo adotado para a direita. Mas a distância total percorrida considera também o movimento inicial para o sentido positivo e o retorno à posição de origem. Calculando a posição x no instante t igual a 1 segundo, chega-se no valor de 1 metro. Portanto, a partícula se deslocou 1 metro para o sentido positivo e 1 metro para retornar à posição. Logo, a resposta final é 82 metros. Já o deslocamento, dado pela equação 2.1, consiste simplesmente na diferença entre a posição final e a inicial. Neste caso, a final é em x igual a 4 segundos e a inicial em x igual a 0, que resulta em ΔX igual a menos 80 metros. A função da velocidade já foi encontrada, que é 6t menos 6t ao quadrado. A velocidade no instante t igual a 1 segundo é 6 menos 6 igual a 0. E em t igual a 2 segundos igual a 12 menos 24 igual a menos 12 metros por segundo. Em t igual a 3 segundos igual a 18 menos 54 igual a menos 36 metros por segundo. E em t igual a 4 segundos, 24 menos 96 igual a menos 72 metros por segundo.
A função da velocidade foi obtida da derivada da posição. Da mesma forma, a função da aceleração pode ser obtida da derivada da função da velocidade, ou então da derivada segunda da função da posição. Aplicando a mesma regra do U na n, então a função da aceleração é igual a 6 menos 12t. Em t igual a 1 segundo, a aceleração é 6 menos 12, igual a menos 6 metros por segundo ao quadrado. Em t igual a 2 segundos, a aceleração é 6 menos 24, igual a menos 18 metros por segundo ao quadrado. Em t igual a 3 segundos, ela é igual a menos 30 metros por segundo ao quadrado. E em t igual a 4 segundos, ela é igual a menos 42 metros por segundo ao quadrado. É importante notar que pelo gráfico percebe-se que a velocidade vai aumentando porque a curva vai ficando cada vez mais íngreme, fazendo o mesmo com o valor da aceleração.